Glórias a Deus. Deus é bom e o diabo não presta, não é não? Glórias a Deus que a gente pode estar reunido aqui para glorificar a Deus. E que a alegria de estar reunido aqui para glorificar a Deus possa estar sempre em nossas vidas. Independentemente de quem vai estar aqui, independentemente de quem está dirigindo o culto, independentemente de quem está pregando, a gente não vem aqui cultuar a homens, a gente vem aqui cultuar a Deus. E isso precisa nos alegrar, isso precisa fazer Zé Adão, igual aquela mensagem que Zé Adão falou lá, vamos cultuar o Senhor, que vir aqui domingo após domingo seja uma alegria para nós, seja um prazer, apesar das nossas dificuldades que a gente enfrenta, né, para estar aqui às vezes, que possa ser uma alegria, que a gente possa contar os minutos para estar aqui cultuando ao Senhor junto com os nossos irmãos. Amém? Abre aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, do verso 1 ao 12. Essa é a porção das Escrituras que Deus quer falar conosco essa noite. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Amém ou misericórdia? Amém? Então vai dizer assim. Então Jesus começou a lhes falar por parábola. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo a eles, e eles lhes bateram na cabeça e o humilharam. Verso 5. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns eles bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram e mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, ó Deus, nós oramos e clamamos ao Senhor, meu Pai querido, para que a Tua misericórdia e a Tua graça, Pai, possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, apesar das minhas limitações e dificuldades, Pai. Que o Senhor possa falar, ó meu Pai, aos meus irmãos, ó Pai, apesar de mim, ó Deus. E que o Senhor possa tirar, ó Deus, toda a distração dos meus irmãos, para que eles compreendam a Tua palavra e consigam absorver em seus corações como uma terra fértil, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos diante de uma parábola contada por Jesus. Parábola era uma história, a qual Jesus ele contava com o intuito de esclarecer, com o intuito de que os ouvintes daquela parábola fossem instruídos a viver segundo a vontade de Deus. Ou, o contrário, para que endurecessem os corações. Porque nós vemos em várias passagens, em várias parábolas, os corações sendo endurecidos para entender a palavra de Deus. Parábola, ela tinha
essas duas vias, esses dois caminhos, ou era para as pessoas entenderem e compreenderem, ou para aqueles que não iriam entender de maneira nenhuma, ficar com os corações endurecidos, ficar com os corações como pedra. E a parábola possuía isso, né? Jesus ensinou essa parábola para confrontar a hipocrisia, mais uma vez, dos fariseus, que era aquele grupo que vivia uma aparência vazia, mas não era aquilo que eles demonstravam ser. E Jesus conta essa parábola, lembramos que aqui nós estamos falando da última semana de Jesus, da Semana Santa, aquela semana que antecede a sua morte e ressurreição ali na cruz. E Jesus, ele veio nessa última semana fazendo e trazendo juízo, limpando o templo, exortando mais uma vez os fariseus por causa da sua hipocrisia. E ele estava ali, mais uma vez, contando essa parábola e exortando os fariseus, a hipocrisia que eles tinham em seus corações. Uma coisa que nós notamos aqui é que nós devemos ter cuidado, pois as oportunidades elas podem ser perdidas. As oportunidades que passam nas nossas vidas, elas podem ser perdidas. Como dizem por aí, o cavalo selado, ele passa só uma vez. Dificilmente ele vai passar duas vezes na nossa porta. Ou a gente monta e aproveita as oportunidades, ou a gente perde as oportunidades. E não se sabe mais se teremos a oportunidade outra vez. Quando nós olhamos para a história de Israel, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, o povo de Deus foi escolhido, Israel foi escolhido como povo de Deus para desempenhar um papel extremamente importante. Era o papel de Israel mostrar a luz de Deus para todas as nações. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Deus escolheu Israel não porque ele era o povo mais numeroso. Deus escolheu Israel por causa do seu amor incondicional por Israel. E era papel de Israel proclamar a Deus para todas as nações. E olha que interessante que nós estamos vendo hoje. Quando nós vemos falando sobre Israel hoje, o que você lembra? Quando fala Israel? Guerra. Está vendo o que Israel traz à nossa mente? Mas o Israel que foi escolhido por Deus foi o Israel que levaria a mensagem de Deus. E hoje o Israel que nós conhecemos é o Israel que leva a guerra. É o Israel que está o tempo todo em pé de guerra. Mas foi escolhido por Deus para levar a luz. E eles perderam a oportunidade. Contudo, o povo desobedeceu a Deus. Contudo, esse povo receberam vários profetas. Olha a parábola que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que um homem ele planta uma vinha, ele cerca, ele faz tudo bonito e deixa. Deus fez tudo perfeito, tudo bonito, organizou tudo para Israel ser a nação da qual sairiam e da qual mostrariam o caminho para Deus. Porém, eles não conseguiram compreender isso. Israel desobedece a Deus. Israel, quando nós vemos, persegue os profetas que estavam o tempo todo sendo enviados por Deus, alertando o povo, olha, se arrependam dos seus pecados. Olha, se voltem para Deus. Se arrependam da sua vida pecaminosa e tomem uma posição. Mas só que os fariseus, Israel, perseguiram esses homens, mataram esses homens, não quiseram ouvir a mensagem que esses homens anunciaram. E perderam a chance deles. E perderam a oportunidade de fato, serem salvos.
Será quantos de nós aqui estamos perdendo a oportunidade? Deus tem enviado profetas, Deus tem enviado homens para falar da mensagem dele, homens, mulheres para anunciar o evangelho, e muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade. E o cavalo selado, ele está passando à nossa frente. Domingo após domingo. O cavalo selado está passando, a palavra tem sido pregada, mas nós perdemos a oportunidade de nos posicionarmos, de fato, de nos colocarmos na brecha e falar de fato, agora eu quero viver para Cristo. Eu quero viver essa vida nova. Mas assim como Israel teve o seu coração endurecido, muitos de nós estamos como o coração, como pedra. E não amolecemos o coração para o Evangelho. O Espírito Santo parece que não tem como penetrar no nosso coração. Israel olhou para Jesus e viu Jesus falando parábolas, curando, tentando conduzir o povo, mas eles perderam a oportunidade. Grande maioria deles, eu não estou dizendo todos, teve fariseus que se converteram. A gente sabe do Paulo, que era fariseu, ele tem um encontro com Jesus e ele se converte. Eu creio que teve outros fariseus, né? A gente tem aquele rapaz que pegou Jesus na cruz. Então tem fariseus que de fato se converteram, mas a grande maioria perseguiram Jesus e mataram. Mataram Jesus, tentando apagá-lo. Os líderes religiosos, em vez de promover a verdadeira adoração a Deus, eles estavam envolvidos em um esquema de lucro, um esquema de lucrar com a fé, o mercado da fé. A fé virou um comércio. Se lembra quando Jesus precisa entrar no templo e limpar o comércio que estava sendo feito? A fé tinha virado comércio. E até hoje a fé tem virado um comércio. Um comércio onde se troca a oração por dinheiro, onde se vende amuletos. Não, toma aqui Gente, é cada absurdo que a gente vê. O pastor, não, toma aqui o lencinho com o suor do pastor. Toma, vai curar. Mentira, não caia nisso. Porque no Evangelho não tem nada disso. Aí você pode me falar, John Lennon, a roupa de Pedro curava. Ou de Paulo, não lembro. A sombra de Pedro curava. Sim, curava. Mas era um momento propício para aquilo. E era a glória voltada para Deus. Não era para o homem. Só que a grande questão é que a glória tem sido voltada para o homem. E virou um comércio. Era isso que os fariseus queriam. A glória para eles. E esse que é o problema. Como eu sempre falo aqui, eu creio que Jesus ainda continua curando. Eu creio que Jesus usa homens e mulheres. Porém, a gente talvez não conheça esses homens e mulheres, porque eles não querem a glória para eles. A glória é de Deus. A glória é de Deus. A adoração no templo estava envolvida nesse lucro. O templo perdeu o seu sentido. A casa era para ser uma casa de oração e foi feita uma casa de venda, uma casa de comércio. A igreja foi feita para ser luz para o mundo e tem sido feita como comércio. A venda da fé, a venda de pedaço no céu, a chave do céu. Não existe isso. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós pensamos, John Lennon, então os planos de Deus foram frustrados. Porque se o plano de Deus era que Israel fosse a luz para o mundo, é que Israel fosse a nação que apontasse para Deus, apontasse para Cristo, então Deus fracassou no seu plano. Deus fracassou, John Lennon, porque não foi Israel,
Precisou vir Jesus, e aí o evangelho atingiu os gentios, que eram conhecidos os pagãos. Então, Deus frustrou. Não. Israel, ele fracassou no seu propósito, mas Deus não. Deus não fracassou no seu propósito. Sabe o que Deus fez? Ele escolheu um povo para si, procedente de todas as nações. E hoje, aqueles que proclamam a palavra, aqueles que são luz no mundo, são aqueles que são chamados o povo de Deus, que aceitam a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e pregam a mensagem. O plano de Deus não foi frustrado. O plano de Deus foi: Israel, você é o povo de Deus, mas se você não quer, eu escolherei outro. A pedra angular que rejeitaram foi a pedra que se tornou, de fato, a propagação do Evangelho, Jesus Cristo. E hoje o povo de Deus é todo aquele que nele crê e confessa Ele como seu único Senhor e Salvador. E a tarefa desse povo é mostrar, é anunciar o Evangelho, que era a tarefa para ser de Israel, mas não foi, porque eles não quiseram. Quer dizer isso para nós nessa noite, 19 de outubro de 2024, isso quer dizer para nós de que nós não somos a última bolacha do pacote. Eu sou uma peça essencial, John Lennon, porque se eu não tiver, Deus não faz. Deus precisa de mim. Mentira. Mentira. Você não é essencial. John Lennon, que palavra dura para mim. Você está falando que eu não sou essencial? Nenhum de nós somos essenciais. Israel foi escolhido, mas não quis. Deus levantou outro. O plano de Deus não frustra, não são frustrados. Se eu não cumprir, outro se levanta no meu lugar. Se você talvez tenha um chamado missionário, mas fica sentado e não faz, o plano de Deus não vai frustrar, porque Ele vai levantar outro. E quem vai perder é você. Quem vai perder sou eu. Quem perdeu foi Israel. A oportunidade de ser a nação a qual mostrou o verdadeiro Deus e proclamou o verdadeiro Deus. Deus levanta outro. Deus levanta outro. Deus, Ele não precisa de nós. Nós que precisamos de Deus. É totalmente diferente. E isso não é algo, um demérito para nós. Isso é tão humilhante para nós. Não, porque Ele nos deu a vida. E se você se posicionar, Ele vai te usar. Agora, se você não se posicionar, Ele vai usar a outro. Pode ficar tranquilo que o plano dele não vai ser frustrado. Só você e eu que perderemos a chance, a honra de participar daquilo que Cristo tem feito. Israel, infelizmente, hoje é conhecido, como a gente falou, por guerras. Era para ser conhecido como um povo de Deus, um povo que anunciava a Deus. Era para ser conhecido como uma bênção. Infelizmente, quando nós lembramos de Israel, nós pensamos na guerra, na destruição. E o Evangelho não é o Evangelho de destruição, é o Evangelho de reconciliação. E nós temos essa tarefa como povo de Deus. E se você não se posicionar nessa tarefa como povo de Deus, Ele vai escolher outros para si. Até a pedra vai clamar no nosso lugar se nós não nos levantarmos. Mas o plano de Deus não vai ser frustrado. Nós que perderemos. Nós que precisamos de Deus. Se você pensar e refletir no tamanho da sua pecaminosidade, você vai chegar a essa conclusão.
Eu preciso desesperadamente de Cristo, porque sem Ele não tem chances para mim. Sem Jesus não há condição para mim. Sem Jesus não há salvação para mim. Sem Jesus eu estou morto no meu pecado e delito. Sem Jesus eu sou a pior criatura do mundo. Sem Jesus eu sou um monstro. Olha para o mundo. Olha para o mundo. Pessoas sem Deus no coração fazem atrocidades. A Natália falou na semana passada um filme que a gente assistiu, Som da Liberdade. O comércio de tráfico infantil, de tráfico sexual infantil, ele é o maior de todos, maior do que drogas nos Estados Unidos. Tráfico infantil, para usar como crianças, como escravas sexuais. Olha só a brutalidade que o homem chega. E aquele filme é baseado em fatos reais. Um dia eu quero passar aqui para os irmãos ainda. É pesado, mas nós precisamos ver a realidade do mundo caído. Nós precisamos acordar do nosso sono. Deus às vezes precisa sacudir a gente para a gente acordar e de fato ser cristão de verdade, ser luz para o mundo perdido nas trevas. O mundo tem caminhado para o mal. Estamos diante de uma parábola de juízo que Jesus trouxe para os fariseus. Estamos diante de uma parábola de um amor rejeitado. Olha só isso, irmãos. Os fariseus rejeitaram o amor de Deus. O amor de Deus, sabe qual foi? Enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e pagar o preço em nosso lugar. Mas foi rejeitado por Israel. E muitas das vezes, eu e você, rejeitamos esse amor de Deus. John Lennon, misericórdia. Todo mundo aqui acredita em Deus. Todo mundo aqui crê que Deus existe. Mas nós rejeitamos o amor dele. E eu vou te falar como nós às vezes rejeitamos o amor de Deus. Primeiro, o privilégio de Israel, o povo amado de Deus. No início dessa parábola nós vemos o seguinte, olha, certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Olha só o que aquele homem faz. Ele prepara, coloca tudo organizado, cerca o terreno, faz um lugar para prensar uvas, faz uma torre, que torre significava proteção, protegeu aquele lugar e deixou na mão. Jesus, Deus, faz isso com Israel. Essa parábola é uma comparação daquilo que Deus fez com a nação de Israel. Olha para o Antigo Testamento, Deus escolhe para si uma nação. E ele faz uma promessa lá para Abraão, que seria grande como as estrelas do céu, como a areia do mar. Nenhuma família da terra seria tão abençoada, tão próspera. E Deus faz isso, ele chama esse povo, que não era o mais numeroso. Mas Deus chamava. Ele cerca Israel com o seu cuidado. É só a gente ver nas Escrituras. Quando o povo é escravizado no Egito, o que Deus faz? Deus tira o povo do Egito da escravidão com mão forte. Ele tira o povo do Egito, guarda o povo do Egito no caminho para a terra prometida. Não faltava pão, não faltava comida, nem carne faltava. Porque Deus, ele proveu tudo. Deus, ele proveu tudo, ele sustentou, ele guiou, ele abençoou. Mas esse povo rejeitou. Mas esse povo não estava nem aí. Deus deu a Israel boas leis. Os povos vizinhos faziam atrocidades uns com os outros.
A lei que Deus colocou para Israel foi para a proteção do próprio povo. A lei de Deus foi para benefício do povo, com um cuidado com o povo. Enviou eles por uma terra que manava leite e mel. Os cachos de uva precisavam ser carregados por 2 homens. Uma terra fértil, abençoada. Deus pelejou contra as nações, contra os grandes impérios. O Antigo Testamento é a prova disso, Deus pelejando contra os impérios grandes pelo povo de Israel. Tem momentos de guerra que eles não precisam nem batalhar. Tem momentos de guerra, quando nós vamos olhar nas Escrituras, que o próprio Deus batalhou por eles. Mas o que esse povo fez? Rejeitou o amor de Deus. Não, se fosse eu, John Lennon, eu não rejeitaria. Será que não? Deus nos dá a saúde, Deus nos dá a vida, Deus nos dá o dia, Deus com sua misericórdia, Ele faz chover, Ele faz tantas coisas por nós, e às vezes nós rejeitamos Ele por tão pouca coisa. Tão pouca coisa negamos a Ele. De igual forma, Deus tem revelado a nós o seu grande amor. Sendo ainda nós pecadores, Ele envia o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Talvez você esteja falando, John Lennon, mas como Deus é bom, eu continuo endividado, eu continuo com minha casa não está do jeito que eu queria, a minha saúde não está bem, como Deus é bom. Como Deus é bom? Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Isso basta. E mesmo assim Ele mostra o seu grande amor e nos abençoa com dádivas. E às vezes a gente fica cego para isso e não consegue ver. Se Deus não fizesse mais nada por nós, Ele já fez algo grandioso, que foi dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Dar o seu próprio Filho para pagar um preço que eu e você deveríamos pagar. Olha o tamanho desse amor que Ele mostra por nós. Nós não merecemos nada de Deus. Mesmo assim, Ele demonstra sua imensa misericórdia por nós. O motivo de você estar hoje, nessa noite, foi a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, você já estava morto nos seus pecados. Se não fosse a graça de Deus, você já estaria morto. Deus olha para aquele povo e Ele tem o direito de buscar o fruto naquele povo. Ele tem o direito de buscar o fruto. Assim como esse homem que fez isso, ele montou a terra. Imagina, aqui tem questão de arrendar a terra também, não tem? Imagina, a terra está toda pronta para o plantio. Limpa, derrubou, é só plantar. O dono da terra, o quê? Tem o direito de ir lá e pegar a sua parte. Não tem? Tem o direito, a terra é dele, ele foi bom, ele fez, ele construiu uma casa. Ele deu proteção, assim como faz. E aí Ele envia os servos para ir lá pegar a parte, para buscar o fruto. Só que chega lá, eles dão o fruto, espancam, mandam embora. Mais uma vez nós estamos falando que Deus procura frutos. Qual fruto, John Lennon? Frutos que geram arrependimento. A graça, ela nos responsabiliza a dar frutos. John Lennon, mas você falou que nós não somos salvos por obras. Não somos salvos por obras.
Mas a graça de Deus, ela não é uma graça barata. Ela custou o sangue de Cristo. E Jesus Cristo vai olhar para a nossa vida e vai procurar o fruto de arrependimento. Deixa eu ver se teve arrependimento de fato. Porque uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Ah, eu me arrependi. Me arrependi. Mas continua. A sua vida pecaminosa. Continua vivendo uma vida de aparências. Arrependimento não é falado, eu me arrependi. Arrependimento é vivido. Uma atitude de arrependimento. Não vai adiantar nada. Imagina se o pé de caju falasse. Imagina se o pé de caju falasse, ele falasse assim, eu tenho fruto, eu tenho fruto. E aí a gente chega lá, cadê o fruto, rapaz? Não tem não. Mas é o quê? O que evidencia o caju que tem fruto? O quê? O fruto. Evidencia que ele está firme, que ele está sadio, que ele de fato está fincado na terra fértil. Se ele não der fruto, ele está fincado em qualquer outro lugar, menos na uma terra fértil. E quem está fincado em Cristo, na rocha eterna, esses dão frutos. É inevitável o fruto de arrependimento, de olhar para a minha vida e falar, Senhor, eu não mereço a tua graça. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, me purifique dos meus pecados. Amar o próximo, fruto do arrependimento, fruto do Espírito. Servo após servo, foi lá buscar o fruto, a parte. Mas o que nós lemos na parábola é que todos eles, os que voltaram, aliás, voltaram de mãos vazias e alguns foram mortos. Deus enviou profetas. Deus enviou homens após homens para alertar o povo e falando, se arrependam, porque vai chegar um dia do juízo final, se arrependam. E a gente está, vivendo a vida do jeito que quer, da maneira que quer, nada, não, vamos brincar de ser crente, agora nós somos crente. Esses famosos que a gente vê falando que é crente, misericórdia. Tem uns que falam que é crente, que a gente só sabe que é crente porque fala que é crente. A sua vida não demonstra. Cadê os frutos da figueira? Não tem, só tem folha, só diz que é. Gente, tem uma moça que falou que é crente, faz absurdos. Não vou falar o nome dela porque a gravação vai ir, vai que chega no ouvido dela. Só fala uma coisa, pirim, pirim, pim, pim. Já sabe, falou que é crente. Falou, mas olha só. Uma vida que não tem frutos nenhum, muito pelo contrário, até escandalizam o Evangelho. E tantos outros. Se fosse falar uma lista aqui, acho que a gente ficaria a noite toda. É quase isso. De igual forma, Deus ele revela a nós o seu grande amor. E o que nós estamos fazendo com esse amor? O que nós estamos fazendo com a misericórdia dele? O que nós estamos fazendo com a graça dele? O que nós estamos fazendo? Pegando e jogando no lixo, como o povo de Israel fazia, profeta após profeta falava, se arrependam. Sabe o que faz na história aqui e o que aconteceu?
O dono da vinha falou, eu vou enviar o meu próprio filho, porque esse eles vão respeitar, esse eles vão ver e vão escutar. E aí o que Deus faz? Ele envia o seu próprio filho. E a nação de Israel ouve? Não. O que faz com o próprio filho de Deus? Mata-o. E é isso que fala aqui, que aqueles lavradores fizeram. Opa, o filho está aí, vão matar, porque nós vamos ficar com a herança. Vão matar, porque vai ser nosso. Não adiantou. Não teve arrependimento. Cristo veio, fez sinais e maravilhas, milagres foram feitos, mas sem nenhum arrependimento. Milagres foram feitos, mas eles queriam um sinal miraculoso, um sinal astronômico, um sinal descido dos céus. Mas eles não conseguiam enxergar pela dureza do coração as maravilhas que Deus estava fazendo, as maravilhas que Cristo estava fazendo. Mas é só o povo de Israel que tem um coração duro. A gente é tudo coração mole. Não é nada. Somos de coração duro e às vezes não vemos a maravilha que Deus tem feito em nossas vidas. Nós não vemos a maravilha que foi Jesus Cristo morrer em nosso lugar. Nós não vemos a graça que foi Jesus Cristo pagar o preço em nosso lugar. E não nos posicionamos, não rejeitamos a nossa vida pecaminosa. Deus nos escolheu em Cristo para darmos frutos. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. As Escrituras é clara. Ou dá fruto ou não. E o que ele faz com a árvore que dá fruto? Poda. Para dar mais frutos. Apara. Corta as arestas. É isso que Deus faz na nossa vida. Mas precisa ter frutos. Ao longo dos séculos, Deus envia homens para falar, proclamar. Mas não havia arrependimento. Eles estavam querendo um rei político. Eles estavam querendo um rei que daria dinheiro e riqueza, fama para eles. E muitos hoje procuram isso. Sabe por que grande parte das pessoas não querem se posicionar diante do Evangelho? É porque precisa pagar um preço. É porque precisa negar as suas vontades. É porque precisa abrir mão do seu direito. E aí ninguém quer se posicionar. O Evangelho diluído que é pregado por aí fora, todo mundo quer, porque é um evangelho de glória em glória. Só vitória, só vitória, só vitória. Já falei. Quer ver essa igreja cheia? Fala que vai ter um pregador aqui revelando o CPF, revelando o número da Mega Sena. Cheio. Pastor que fala da sua vida toda. Opa, revela o futuro, vão lá. Cura e sei lá, assopra e a gente cai, vamos lá ver. Mas se falar, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Ninguém mais quer ouvir essa palavra, a maioria quer mais ouvir essa palavra. A maioria corre. A pregação do verdadeiro evangelho é loucura para o homem, é loucura para o mundo. Porque ela fala que é ser o primeiro, seja servo de todos. Negue sua vontade. Ninguém quer. A maioria, pelo menos, não quer. Os fariseus não queriam. Os fariseus queriam aplausos, riquezas, famas. Era isso que eles queriam. Por isso que eles rejeitam todos os profetas, todos aqueles que vinham anunciar, todos aqueles que vinham procurar frutos. Aí, se a gente lê a história do profeta Ezequiel, eu estou lendo de novo e meditando em Ezequiel. O que Ezequiel teve que fazer para alertar o povo? E mesmo assim o povo não. O
povo não. O próprio Jesus, o povo pega e mata. Assim ainda hoje muitos não dão ouvido à mensagem do Evangelho e desprezam o amor de Cristo, rejeitam o amor de Cristo, matam Jesus em seus corações. Mas John Lennon, eu acredito em Jesus. Como eu vou matar Jesus em meu coração quando eu não aceito a obra dele? De morrer no meu lugar pelos meus pecados, eu estou rejeitando a ele. Eu estou virando a cara para ele. É dessa maneira que eu rejeito a Deus, rejeito a Jesus Cristo, não querendo a obra dele vicária na minha vida. Eu rejeito, eu viro as costas e mato ele em meu coração. Não quero. Eu acho o Evangelho até maneiro. Eu acho até bacana, mas eu não quero não. Precisa negar a minha vontade e eu não quero negar a minha vontade. Eu quero fazer a minha vontade. Mata Jesus dentro do coração. Só que haverá um dia em que não haverá mais tempo para arrependimento. E só virá juízo. E isso aqui é sério, meus irmãos. Isso aqui é a parábola de Jesus. Ele falando. Haverá um dia que sabe o quê? Quem vai vir? Ele já enviou profetas. Ele tem enviado profetas. Nós acreditamos que aquele que anuncia a mensagem, que prega a palavra, é um profeta de Deus. Prega a verdadeira mensagem. É um profeta. Aquele que está anunciando, aquele que fala, olha, se arrependa dos seus pecados. É um profeta. Ele enviou o próprio filho dele. Agora só vai restar o quê? O dia do juízo. O dia em que Deus virá. E o que ele vai fazer? Olha só, o dia do juízo, do 9 ao 11, vai falar o seguinte. O que fará então o dono da vinha agora? O que fará? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A pedra angular é aquela pedra que dá o direcionamento. Deu vontade de espirrar. Não, deu vontade de espirrar, mas não espirrei. A pedra que os construtores rejeitaram, quem foi rejeitado foi Jesus Cristo. E ele se tornou aquele que dá direcionamento para a nossa vida. Se nós rejeitarmos a Jesus, nós não temos direcionamento para a nossa vida. A nossa construção vai ficar torta. A nossa vida vai ficar torta. E uma hora vai desabar. Uma hora vai cair. E queira Deus que seja ainda em tempo de eu pegar a pedra angular e colocar na minha vida. Porque quando vir o juízo não dá mais tempo. Acabou-se o tempo. Aí é só o decreto. Céu ou sofrimento eterno, inferno. Não existe outro caminho, irmãos. Deus pune os rebeldes. Deus pune e passou a vinha e passa a vinha a outros. A oportunidade de Israel cessou no momento em que eles rejeitaram a Jesus. No momento em que eles rejeitaram a Jesus, a oportunidade deles ser a luz que ilumina o caminho acabou. E agora a oportunidade é passada aos gentios, que através da graça, através da adoção, podem ser filhos de Deus e se tornam povo de Deus. Agora é todo aquele que nele crê, todo aquele que confessa a Ele como o único Senhor e Salvador, pode se tornar filho de Deus, povo de Deus, nação eleita, sacerdócio real, assim como fala nas Escrituras. Mas precisa aceitar. Se não aceitar, não tem como.
Hoje temos a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados. Mas, Joleno, eu já me converti, eu já me batizei. Mas arrependimento, dia após dia. Se desvestir do velho homem para se vestir do novo homem, é dia após dia. É perseverança, é continuar. Naquele grande dia, não vai ser, Senhor, eu fui da igreja há 20 anos, me desviei, mas eu fui da igreja. Não. Não é assim que funciona. Perseverança. Porque afinal de contas, nunca foi. Está difícil. Nunca foi. Precisamos arrepender dos nossos pecados. Para ser povo de Deus, existem duas coisas a serem feitas: arrependimento e fé. Essas únicas duas coisas. Verdadeiro arrependimento e a fé. E aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A minha pergunta para você nessa noite é: você aceita esse Salvador? Ou vai rejeitá-lo mais uma vez? Ou vai crucificá-lo? Ou vai matá-lo mais uma vez? Ele já morreu para os nossos pecados. Só que quando nós rejeitamos a Ele, nós estamos matando Ele em nossos corações. Não aceitando a obra dele em nossas vidas. O que iremos fazer? Ser como os fariseus, que sabiam que estava errado, sabiam que Jesus era o único caminho para a salvação, mesmo assim endureceram os seus corações e não quiseram. Esse episódio nos ensina que conhecimento, ou seja, saber que Jesus pode nos salvar, não vai nos salvar. Eu sei que existe Deus. Eu sei. Isso não vai te salvar, saber. Porque senão, acho que a maioria seria salva. Porque a maioria sabe que existe Deus. Mas não é sobre isso. É sobre arrependimento. É sobre entregar de fato totalmente a nossa vida a Ele. É sobre não ficar nada a qual a gente não entregue para Deus. É entregar a nossa vida totalmente na direção de Deus. É entregar o controle da nossa vida e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, toma o controle da minha vida. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para o Senhor. Eu não quero viver mais para minhas vontades. Eu quero viver para o Senhor. E às vezes nós estamos presos no pecado e não queremos abrir mão do pecado para viver uma vida abundante. Mas isso é loucura, meu irmão. Isso é loucura. Isso é loucura. Trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha é loucura. Trocar a salvação eterna por um prazer momentâneo nessa terra é loucura. Que o Espírito Santo mova e remova a terra do seu coração, para que você não venha perder a oportunidade de estar com Deus nos céus. E como a gente cantou e a Natália falou, um lugar onde não existe dor nem sofrimento, num lugar onde não existe nada que vai nos separar do amor de Deus, que não existe pecado, não existe morte, angústia. Ou você quer uma bandeja de prata de Satanás? Seja feliz aqui. Beba, se prostitua, use dos prazeres da carne. Só que é podre. É podre.
é perfeitamente possível saber que estamos errados. Olha só a loucura. Por isso que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque é perfeitamente possível saber que estamos errados e ainda assim estarmos obstinados no erro, agarrados no pecado e perecer miseravelmente no inferno. Misericórdia. É possível acontecer isso. A gente está tão agarrado no pecado e saber que nós estamos errados, mas não nos convertermos a Cristo. Olhar para Jesus Cristo e ver Ele nos dando a vida, uma vida em abundância, uma vida de graça. E mesmo assim, ficarmos atrás da escravidão de Satanás, do pecado, do prazer momentâneo do pecado. Misericórdia. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, mover o coração de pedra e colocar um coração de carne, para que de fato você se converta, de fato você troque o caminho que você caminha por o caminho de Deus, o caminho estreito, mas é o caminho que vai te levar à salvação. É o caminho que vai te levar à vida eterna. A gente conclui essa noite. Os fariseus rejeitaram a Jesus e o amor de Deus. Estavam agarrados a uma religiosidade vazia. Eles sabiam que estava errado. Sabiam, mas endureceram os seus corações. Não quiseram enxergar a verdade. A pergunta é, para você sair dessa noite pensando, vamos endurecer o nosso coração também? Ou entregar nossa vida de fato a Jesus e nos arrepender de nossos pecados? Essa é a pergunta para você sair daqui refletindo, que o Espírito Santo possa fazer um barulho na sua cabeça, que o Espírito Santo te tire o sono, para você não dormir essa noite pensando nessa palavra, pensando em o que Cristo falou nessa noite, o que Deus falou nessa noite, mas que você se posicione, que você tome uma direção na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Deus querido, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa mover em nossas vidas, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, possa vir com Tua graça e Tua misericórdia, meu Pai, e trabalhar em nossos corações, ó meu Pai, para que de fato nós venhamos nos arrepender de nossas vidas pecaminosas, para que nós venhamos de fato, Pai querido, nos converter ao Senhor, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, ser como os fariseus, ó Pai, viver a mentira, sabendo que nós estamos no erro, Pai, sem se converter, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, porque precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Teu amor e o Teu direcionamento sobre nossas vidas, Pai. Por isso nos ajude, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém.